Deus abençoe a todos vocês. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo da lei para a graça. E para falarmos sobre esse assunto, eu gostaria que hoje você abrisse sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, vamos ler o versículo 7. 2 Coríntios 3, 7, que diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe, amigo e amiga internautas, como nós lemos, e acredito que você prestou bastante atenção, o ministério da morte foi escrito com letras em pedras. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui exatamente? Ele está falando a respeito das tábuas dos 10 mandamentos, que ele relacionou como o ministério da morte. E por quê? Por que o ministério da morte? Você deve estar se perguntando aí do outro lado. Porque na verdade, amiga e amiga, a lei, ela veio revelar o pior do ser humano. Porque até então, antes da lei, antes do Monte Sinai, o homem já pecava. O pecado já existia. Porque o pecado entrou no mundo através de Adão e de Eva, naquela tentação que eles se submeteram à voz do diabo. Você se recorda disso lá no livro de Gênesis. Então, o pecado já estava no mundo. Mas o homem não tinha consciência de que as coisas erradas que ele praticava, que ele fazia, era o pecado. Porque até então não se sabia do pecado, porque não havia lei. Se não há lei, não há transgressão. Não é verdade? Quando veio a lei, quando a lei foi dada por Moisés ao povo, então eles passaram a compreender que as coisas que eles faziam, a grande maioria, eram pecados contra Deus. Então, a lei, ela trouxe à tona o conhecimento do pecado. O homem passou a entender o quanto ele era pecador, quantas coisas ele fazia que desagradavam a Deus. Agora, um detalhe. A lei podia sim revelar o pecado, mas ela não tinha poder para consertar o homem. Ou seja, o homem, quanto mais conhecia, quanto mais ele entendia, quanto mais ele tinha conhecimento da lei, mais ele percebia o quanto pecador ele era. E o pior, ele não podia fazer nada para mudar isso, porque a natureza dele era uma natureza pecaminosa. Está compreendendo, amiga e amiga? Mas então por que veio a lei? Por que Deus trouxe a lei? Porque se o homem não tivesse clareza sobre a sua real situação, se o homem não tivesse clareza da sua decadência, ele jamais iria compreender a necessidade de um Salvador. O homem só poderia desejar, querer ou aceitar um Salvador se ele percebesse o quanto ele estava perdido. Por isso, a função da lei que foi dada por Moisés ao povo era fazer o povo perceber o quanto eles estavam perdidos. E se eles não percebessem isso, eles não seriam salvos. Porque para sermos salvos, precisamos de um Salvador. Por isso, a lei,
A lei, ela foi dada com esse objetivo: levar as pessoas a compreender a necessidade de um Salvador. A necessidade de alguém que pudesse nos salvar. Então, no momento certo, no momento oportuno, o povo já se sentindo perdido, sabendo o quanto era pecador, o quanto a natureza humana estava falida, então Deus enviou o próprio Filho, Deus deu o próprio Filho por amor ao mundo, porque Deus não quer que o mundo se perca, não quer que as pessoas se percam, então Deus enviou Jesus como Salvador. E ele, diferente das pessoas, cumpriu toda a lei. O que o homem não conseguiu fazer em 1600 anos, o Senhor Jesus conseguiu fazer em 33 anos. Ele cumpriu toda a lei. E ele não pecou. Ele cumpriu toda a lei e não pecou. E mesmo não tendo pecado, ele morreu, foi condenado, foi punido, morreu, crucificado como um pecador. E aí que está o grande segredo da salvação. É nós sabermos que ele, sendo santo, pagou como pecador. Porque lá na cruz, amigo e amiga, lá na cruz não estava o Senhor Jesus de fato. Quem estava na cruz era eu, era você e era cada ser humano. Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei e pagou pelos pecados não que ele cometeu, mas pelos pecados que nós cometemos. Por isso, o texto sagrado diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, na verdade, o Senhor Jesus, ele abriu a porta do céu para que eu e para que você pudéssemos entrar. Ele é a chave da porta do céu. Não porque eu mereço, e nem porque você merece, mas porque ele levou os nossos pecados. Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele nos comprou. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. A idolatria, a feitiçaria, não é verdade? O adultério, a prostituição, a vingança, enfim. Toda a nossa natureza falida, toda a nossa natureza fracassada estava no corpo de Jesus. E a justiça foi feita. Deus não deixou de lado os nossos pecados, não. Todos os pecados que eu e você cometemos e ainda iremos cometer, Deus não deixou de lado, não. Ele puniu os nossos pecados, porém não no nosso corpo, mas no corpo do próprio Filho, do Senhor Jesus. Por isso, amiga e amiga, nós somos pecadores. Somos e seremos pecadores por causa da nossa natureza adâmica. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, graças a Ele, ao Salvador, nós podemos hoje crer na nossa salvação por causa do que Ele fez por nós. Ele nos substituiu na cruz. Todo o castigo que deveria cair sobre nós, toda a punição, toda a condenação, o inferno que deveria ser o nosso lugar. O Senhor Jesus esteve lá, pagou o preço, foi punido, para que eu e você pudéssemos ter a nossa salvação. Então, o ministério da lei é o ministério da condenação. A lei é condenação. Mas o ministério da graça é o ministério do Espírito, é o ministério da salvação. Dá para compreender, amiga e amiga, a profundidade, o valor de você hoje ter aceito o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Você, eu, nós não teríamos a menor chance de sermos salvos. A menor. Se não fosse pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Veja como Jesus nos ama. Veja o amor de Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não rejeitou você. Deus não virou as costas para você. Você não imagina. Você não tem noção como é grande o amor do nosso Deus por cada um de nós.
Você não pode imaginar como Deus nos ama além do nosso entendimento. Isso não pode ser colocado de lado. Tá certo? Então, o ministério da lei, escrito em pedras, foi o ministério da morte. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E hoje nós estamos sob o ministério do Espírito, o ministério da graça do Senhor Jesus. Tá certo? Bom, amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Só quero lembrar a todos que todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã, nós estamos na Igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração, aqui na cidade de Indaiatuba, na rua Pedro Gonçalves, 1041. Você é o nosso convidado a participar e conhecer esse grande amor de Deus. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe e até lá.